Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Começamos com a frase simples: massacre. O Flamengo engoliu o Atlético Paranaense. Não houve jogo, houve um treino, né? 4 gols de cabeça. Lembrou muito aquela derrota acachapante do Atlético contra o The Strongest na Libertadores. Ah, então, vamos começar ali pelo primeiro tempo. No primeiro tempo, nós tivemos um jogo em que só um time atacou e o outro só se defendeu. Então, estou falando do Flamengo, né? O Flamengo teve grandes oportunidades, né? O nosso goleiro Anderson, ele entrou no lugar do Bento, porque o Bento teve lá um problema lá, estomacal, de intestino, não sei, e daí foi a chance do Anderson de entrar. Uh, lembrou muito a capacidade de todos os goleiros que passaram pelo Atlético Paranaense, né? Afinal, o Anderson ali está com os mesmos treinadores, né? E ele se mostrou muito eficiente nos lances em que o Flamengo teve oportunidade. O Atlético não chutou bola em gol. Quem acompanha o meu canal sabe que eu venho dizendo isso há muito tempo. O Atlético não joga bons primeiros tempos, e já faz algum tempo. Eu fico imaginando que deva ser algum tipo de estratégia ali do Felipão, né? Que ele vai analisando ali o que acontece no primeiro tempo para tentar definir uma estratégia para o segundo tempo. Quando o Atlético voltou para o segundo tempo, ele voltou com mais vontade, voltou até com aquela esperança de que poderia realmente abrir o placar, porque estava muito em cima ali os primeiros 5, 6 minutos. Foi um Atlético diferente do Atlético que a gente costuma ver, né? Atacando fora de casa e tal, e com muita confiança, né? Para chegar ao gol adversário. E inclusive teve chutes a gol e tudo mais. Aí o que, que aconteceu? Aconteceu o desastre, né? O Marinho, jogador que era do Santos, estava ali encostado no Flamengo. Dorival Júnior já conhecia ele ali do Santos, né? Foi dando oportunidade para o Marinho. E o Marinho, competência do Marinho, incapacidade do Atlético. Infelizmente, o Atlético, sem o Thiago Heleno, não consegue fazer boas jornadas no que se refere à bola aérea, porque basta verificar o scout ali do Thiago Heleno, todas as bolas aéreas é o Thiago Heleno que tira. Como ele não jogou, foi um massacre. 3 cobranças de escanteio do Marinho, 3 gols de cabeça. Um gol de contra-ataque, que se não faz o gol era pênalti, então a possibilidade de gol seria grande também. E o quinto gol de escanteio também. Aí cobrança do De Arrascaeta para o Pedro. Então o que podemos dizer o seguinte, que o Felipão, ele tem essas estratégias que às vezes dá certo, às vezes não dá. Se você pegar os últimos 2 jogos antes do jogo do Flamengo, o Felipão usou praticamente a mesma estratégia. O Atlético não chega, o Atlético não ataca, praticamente não tem chutes a gol, e de repente, em um outro momento, chega e consegue fazer o gol. Contra o Atlético Mineiro foi assim, né? Perdeu o primeiro tempo de 1-0, e os 5 primeiros minutos ali, os primeiros 10 minutos, o Vitor Roque fez lá a sua mágica, né? Porque não é que ele jogue sozinho, sabe? Mas é que ele consegue fazer, tirar coelhos da cartola, né? O Dorival, muito esperto, afinal, ele não tem a experiência do Filipão, mas ele também tem experiência, né? Ele sabe da capacidade do Vitor Roque. Todas as vezes que o Vitor Roque tentou fazer lá a sua graça, né? Tirando para o lado, tinha alguém marcando. Aliás, uma coisa que eu não falei aqui para vocês. No primeiro tempo, eu percebi que o Flamengo ele tá criando um novo jeito de se jogar. Eu nunca vi um time assim como o Flamengo agindo dessa forma. O que ele faz? Ele pega e coloca 2 jogadores ali à frente da área, 3 jogadores abertos no meio e mais 2 jogadores nas pontas aqui. Então ele faz um tipo de adaga, né? Então tem uma base aqui, um, com 3 jogadores aqui e 2 aqui. E eles ficam muito perto um do outro. Então o que acontece? Facilita o toque de bola. Cada vez que eles vão avançando, essa adaga vai para mais adiante.
Quando a bola está com o adversário, eles retornam e estão muito próximos, sempre muito próximos, para facilitar o toque de bola e tudo mais. Então, mesmo que eles precisem se defender, e é muito raro isso, porque eles têm muita posse de bola, eles conseguem se defender muito bem. O time adversário não consegue trocar muitos passes, a não ser que eles tenham uma rapidez ali de troca de passe. Por isso o Flamengo acaba não sofrendo. Então, assim, eles não precisam ter grandes jogadores ali, porque sempre tem alguém cobrindo o jogador de trás. Por isso o Vitor Roque não conseguiu fazer aquelas jogadas que ele costuma fazer, porque ele mata, passa por um, já tem um segundo. Né? Se ele vai para um lado, tem um outro cara. Se ele vai para o outro, tem um outro cara. E como ele era o único centroavante ali, ele não conseguiu fazer nada. Então ele precisava se no Atlético para ganhar desse Flamengo um pouco de velocidade de passe e tudo mais. Não é que o pessoal não se conheça, apesar de ser um time reserva, eles devem fazer coletivo, né? Devem treinar. Também estamos falando do Brasil, né? O calendário inexiste, né? Não sei se o pessoal realmente treina, porque daí quarta, domingo, talvez não treine, e daí essa facilidade assim de toque de bola já não existe, né? E o Dorival, e não é só esse time de agora que do Flamengo que é reserva que está fazendo isso. O time titular também faz isso. Eu já vinha notando isso no jogo anterior da Copa do Brasil, em que eles fazem essa coisa de ficarem muito próximos, mas eles têm os posicionamentos estratégicos. Então, o que você vê? Que o time não cansa, porque eles não correm muito. Você dificilmente vai ver um estirão de velocidade, porque eles tocam muito rapidamente e cada um está ali numa zona do gramado. Então, quando eles chegam muito bem, eles chegam com muita força. Então, normalmente, se tem alguém ali no ataque, ele só vai cabecear, ele só vai chutar. Quem vai armar a jogada é o pessoal ali do meio. E daí isso facilita também na defesa. Quando você vai defender, que sempre tem alguém do lado, né? Você não teme assim que se passar por você, o cara vai estar na cara do gol. Dificilmente isso vai acontecer. Aí, os dois primeiros gols do Flamengo foram 1 minuto, né? Porque um escanteio, gol. Dois escanteios, gol. Contra-ataque, gol. Mais um escanteio, gol. Quer dizer, 4-0. E aí o que aconteceu? O Flamengo fez essa coisa aí que eu estou falando para vocês. Uma nova forma de jogar. E eles pegam, tocam a bola e o adversário não consegue chegar. Porque mesmo que haja essa marcação que é muito comum depois que o Jorge Jesus veio para cá, da marcação de saída de bola, eles estão muito próximos. Então, mesmo que o time adiante a marcação, não consegue tomar a bola porque eles têm esse entrosamento, eles têm essa capacidade, eles assimilaram muito bem a ideia do Dorival. Infelizmente, eu não acompanhei o Ceará, né, do início do campeonato, mas eu acredito que ele conseguiu instituir isso também no Ceará, porque é a primeira rodada do Brasileiro, o Ceará ganhando nada mais, nada menos que o do Palmeiras, né? E para ganhar do Palmeiras, hoje é difícil. Mesmo o Atlético tendo ganho lá, tomou 35 finalizações. Com o Ceará dominou aquele jogo, né? Ganhou de 3-2 e dominou o jogo. Sempre estava à frente do placar. Então, não é de hoje que o Dorival aí está testando essa nova formação. Apesar de colocar ali como 4-3-3, eu não sei realmente se é 4-3-3. De repente é 2-3-2, né? Então, 2-3-2 dá 7 mais 3 na frente. Então, uma outra fórmula, né, de jogo. Com o tempo, o pessoal que faz análise vai perceber que esse Flamengo é um Flamengo diferente. É um Flamengo que não toma sufoco. É um Flamengo cujos os zagueiros têm pouquíssimo trabalho, mas trabalham muito eficientemente. Como eu falei ali no jogo de ida lá, o Atlético praticamente não conseguiu chegar ali na boca do gol do Flamengo. E se chega, tem o Santos, né? O Atlético, depois aí de tomar esses 4 gols, o Flamengo brincar ali como se estivesse num playground, né? A bola só ficava com eles. O Atlético conseguiu ali uns 2 ou 3 estirão, chutou a bola de fora da área e o Santos catou como, sei lá, se tivesse fumando um cigarro, sei lá, ou comendo uma pera, de tanta facilidade que foi. Não é que o pessoal não sabe chutar, é que o Santos é o Santos. O Santos ele sabe se colocar. Quando ele jogava aqui no Atlético, ele era um goleiro muito seguro, né? Agora imagina no Flamengo, que ele praticamente não tem trabalho, né? Quando tem, é uma ou outra situação. E aí o Flamengo nunca mais vai tomar gol desse jeito, né?
Não é à toa que é o melhor time aí do Brasil. Agora, isso vai afetar o jogo de volta? Com 5-0, é difícil que não afete, apesar de que quem estava em campo não é o time do Atlético que vai jogar a partir de quarta-feira. Agora, isso acho que deu uma chacoalhada ali no grupo, deu uma chacoalhada no Filipão, para que ele entenda que não dá para viver de sorte. Como eu disse aí para vocês aí nos últimos vídeos, o Filipão tem tido sorte. Teve sorte lá com o Atlético Mineiro, teve sorte com o Estudiantes. Aí alguns acham que é competência, mas sabe, é uma escolha que se faz. Você resolve defender e às vezes você não dá certo. Às vezes você toma 4, 5. E não é a primeira vez, porque ó, você pega o histórico ali do Filipão, ele tem grandes conquistas, mas ele tem aquele 5-1 contra o Palmeiras na Libertadores, que ele tinha ganho de 5-0, tomou de 5-1, acabou passando. Tem aquele 7-1 ali da seleção brasileira, tem aquele 6-0 lá do Curitiba, né, numa Copa do Brasil. Então o Filipão ele tem aí digamos, essa marca, né, de acabar tomando goleadas, porque faz parte do futebol, né? Tomar goleada faz parte do futebol. Aí o Flamengo é tão superior assim ao Atlético? Olha, nesse jogo de hoje, eu diria que não. Foi falhas individuais. Falhas absurdas, mas falhas individuais. Porque o que eu venho insistindo aqui para vocês, né? O jogador, ele tem que sair sabendo fazer passe, sabendo cabecear, sabendo cruzar, sabendo chutar da categoria de base. Quando você não sabe marcar um jogador em jogada de escanteio, você tem um déficit. Isso aí é coisa lá da escola, lá do júnior. Todo mundo sabe, tem que marcar o primeiro pau, tem que marcar o segundo pau. Aí, assim, os caras vêm e cabeceia livre, é claro que é falha de marcação, é claro que é falha dos zagueiros. E daí, assim, mas isso reflete em todo o time? Não. Reflete na eficiência do Flamengo defensivamente, como eu acabei de dizer para vocês, e na incapacidade de marcação. Porque, assim, se o pessoal tivesse capacidade de marcação, talvez o jogo fosse 1-0. Aquele contra-ataque faz parte ali do jogo, você está atacando, toma um contra-ataque, beleza. Aquele gol ali é aceitável. Aqueles 4 gols de cabeça de escanteio é absoluta falha de marcação. Absoluta falha de zagueiro. Aí, assim, o técnico tem culpa? Tem culpa, porque se ele pega e arma o time para ganhar, talvez a defesa não sofresse tanto. Tem culpa do quê? De escolher aqueles zagueiros. Mas aí, assim, os zagueiros reservas são aqueles. Poderia colocar outros? Poderia, mas daí pode comprometer o outro jogo. E por aí vai. Agora, o time titular, que vai jogar na quarta-feira, tem que ter essa consciência. Esse é o jogo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, em que pesa essa goleada aí, já é a segunda, né, de 4-0, de 5-0, né? Essa é a primeira de 5-0, a primeira de 4-0 foi lá de São Paulo. Mas o Atlético tá bem, né? Tá ali em quarto colocado, 37 pontos, não tá ali, isso não destruiu ali a trajetória do Atlético no Campeonato Brasileiro. Tá tudo certo, né? E não vai mais pegar o Flamengo. O Flamengo já é passado. Agora é entender que é uma outra competição que, por assim dizer, o Atlético tem a vantagem, já que está jogando em casa, e não achar que também pode ganhar passando por cima do Flamengo, ou não achar que pode fazer uma vingança de 5-0, que não pode. O time do Atlético não é tão bom assim, e não é tão ruim assim como esse time que tomou de 5. Mas, né, tá disputando, tem que disputar a vaga e tem que entender que é um jogo só, tá em casa, a torcida tá ali e pode realmente conseguir essa vaga. Se não entender dessa forma, se a cabeça não estiver no lugar, pode tomar uma outra goleada e tomar um vexame histórico, né? Então, bota a cabeça no lugar, porque esse jogo de quarta é um outro jogo. E talvez eu vou estar falando de outra situação na quarta-feira, em que pese eu achar que esse modo como o Dorival Júnior botou o Flamengo para jogar hoje é o mesmo modo que ele vai botar na quarta-feira. Vai ser difícil chegar lá no Santos. Chegando lá no Santos, ainda tem o Santos. Então, para você passar pela defesa do Flamengo é muito difícil, porque tem que passar ali pelo pessoal do ataque. E se chegar lá na área, ainda tem o Santos. Então, a questão é bem difícil.
Lembrando que o Flamengo é o melhor time das Américas e o Atlético é aspirante. Pode chegar a ser, mas né, precisa camelar um pouquinho mais. Né? Como eu falei, esse 5-0 vai dar um chacoalhão no pessoal para botar um pouco de humildade ali na cabeça do pessoal. Né? Tá em 3 competições, tá bem em todas, mas né, a qualquer momento pode cair aí a cidadela do Atlético. Então, próxima quarta, não percam aí, Atlético e Flamengo de novo, né? E esperamos tirar essa situação vexatória que foi hoje, né, diante do Flamengo e tentar demonstrar que o Atlético também é capaz de conseguir bons resultados diante de um grande time, que é esse Flamengo aí do Dorival Júnior. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Na quarta-feira estarei aqui para falar de novo aí do Atlético e no próximo final de semana falando aí do Curitiba e do Atlético de novo. Como eu falei hoje de manhã, o técnico Morínigo poderia cair, né? Ou se a diretoria iria bancar o técnico, acabou não bancando, caiu todo mundo, caiu René Simões, caiu Mourinho, caiu toda a comissão técnica. E vamos ver o que o Coritiba vai conseguir fazer para resgatar aí essa possibilidade de ficar na primeira divisão. Estarei com o Coritiba falando da atuação do time no próximo fim de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.